Bom, meu nome é Daniel Ramos e eu e minha equipe nós vamos falar sobre o banco de dados Real Time Database. É um banco de dados no SQL que pertence ao Firebase, né? Neste trabalho, nós vamos abordar o quê? O que é o Firebase, o que podemos fazer com o Firebase, as principais características, quais são os serviços que ele oferece, quais são os valores do Firebase, a instalação, os exemplos CRUD de armazenamento, leitura, atualização e remoção de dados. Eu me chamo Diego e vou falar um pouco sobre o que é o Firebase. O Firebase é uma plataforma de desenvolvimento mobile e web adquirida pela Google em 2014. O foco desta plataforma é ser um back-end completo e de fácil usabilidade. Essa ferramenta disponibiliza diversos serviços diferentes que auxiliam no desenvolvimento e gerenciamento de aplicativos. Bem, existem quatro segmentos de serviços no Firebase, que é o Analytics, que é a de análise, o Develop, que é o de desenvolvimento, o Grow e o Earn. Eles serão explicados ao longo do nosso trabalho. O principal objetivo do Firebase é melhorar o rendimento dos aplicativos mediante a implementação de diversas funcionalidades que trarão ao aplicativo uma maior dinâmica, segurança e uma facilidade de acesso para os usuários. É, o Firebase é fundamentalmente uma coleção de ferramentas nas quais os desenvolvedores podem confiar, criando aplicativos e expandindo-os com base na demanda. Bem, a plataforma visa resolver três problemas principais para os desenvolvedores que vão utilizar, que é o de criar um aplicativo rapidamente, liberar e monitorar um aplicativo com confiança e envolver os usuários na aplicação, certo? Alguns dos recursos de destaque da plataforma Firebase incluem o banco de dados, autenticação, mensagens punch, análises, armazenamento de arquivos e muito mais, que serão explicados também ao longo do nosso trabalho. Uma vez que os serviços são hospedados na nuvem, os desenvolvedores podem executar o escalonamento sob demanda sem problemas. O Firebase está atualmente entre as principais plataformas de desenvolvimento de aplicativos, nas quais os desenvolvedores de todo o mundo confiam, até por ter o respaldo da Google também, certo? Pronto, boa noite. Meu nome é Gabriel Augusto e eu vou falar algumas características, né? Pelo menos as principais do Firebase. Porque, como o Diego já falou aí, assim, tem várias funcionalidades que nossos colegas posteriormente vão se aprofundar. A primeira delas é que ela suporta multiplataformas, né? Nos exemplos aqui tem o Android, o iOS e o Web Apps, né? Mas também ela suporta desenvolvimento C++, em Unity, se eu não me engano, e etc, né? Ela também permite que o desenvolvedor ganhe dinheiro, né? É, usando justamente o AdMob, que é justamente do Google, né? A partir dele, você através de anúncios e publicidades, né, no aplicativo, até pode ser por barras, aquelas barras que a gente vê embaixo, etc., geram publicidade e geram dinheiro, né, para o desenvolvedor. Também ela permite que a gente desenvolva, como a gente usou, né, desenvolva gratuitamente, né, claro que com muitas limitações, né, a partir do momento que a gente for avançando e fica tornando mais experiente, a gente vai necessitar de maiores funcionalidades e nessa etapa a gente vai precisar solicitar os planos, né? Tem os planos de maior hierarquia, mais caros, né? Mas também tem os planos mais básicos, né? Aí depende do desenvolvedor. Ela também ela gera o crescimento da aplicação. Como ela gera? Assim, a gente tem várias ferramentas que podem alavancar nosso aplicativo, né? Uma delas é o Analytics, que vão falar posteriormente, que a gente pode analisar todo, assim, né? É uma análise de todo o uso do aplicativo. Também tem o Cloud Message que direciona mais para o usuário, para você
alcançar mais usuários e tal, e forçar também o uso dos aplicativos, né, através de mensagens push, etc. E acho que é isso, né? Continuar aí a apresentação com os colegas Kelvis. Ah, Celso também. Oi, pessoal. Meu nome é Celso. Vou falar um pouco aqui do que podemos fazer com o Firebase, né? Então, o Firebase, como o Diego e Gabriel puderam falar aí agora há pouco, é uma plataforma extremamente dinâmica, segura e com diversas funcionalidades também. E isso agrega aí muito para que novas pessoas venham a utilizá-la, né? Justamente por sua praticidade. E aí também podemos fazer diversas atividades com o Firebase, como por exemplo, proporcionar uma interação dinâmica dos usuários utilizando o Firebase Authentication, né? Que na maioria dos apps precisa reconhecer a identidade do usuário, né? Então, ter essa informação permite que um app salve os dados do usuário na nuvem com segurança e forneça a mesma experiência personalizada em todos os dispositivos do usuário, né? Então, com o Firebase Authentication, os usuários fazem um login no app com o sistema que eles já usam e já confiam, e assim fazendo isso, eles conseguem que seu app pode salvar os dados dos usuários com segurança na nuvem e também oferecer a mesma experiência personalizada em todos os seus dispositivos, né? Esse é dos tópicos importantes. Outro também é conseguir que seus aplicativos sejam visualizados e utilizados aplicando a ferramenta de compartilhar ou o Dynamic Links, né? Então, além do grande benefício de trabalhar de modo compartilhado com outras pessoas, também permite a acessibilidade do Dynamic Links, que aí ele permite encurtar links, mas com um diferencial, né? Ele gera Smart URLs, que basicamente trata-se de links capazes de levar o usuário para dentro de um aplicativo. Então, essa funcionalidade é um ganho tremendo do que podemos fazer com o Firebase, né? Trazendo um alto direcionamento também e facilidade para o usuário, né? Outra grande coisa que podemos fazer também é enviar notificações a várias plataformas com o Cloud Message. Então, com o passar do tempo, né, os usuários perdem o interesse muito rápido em um aplicativo se não enviarmos mensagens que o lembrem de abri-lo por alguma razão, né? E aí, pensando nisso, a Google criou o Firebase Cloud Message, que é basicamente uma solução para realizar o envio de mensagens do tipo push para dispositivos móveis, Android, iOS e também para aplicações web. Então, as notificações push são, fazendo analogia, como cenouras para atrair coelho, né? No caso, o coelho são usuários e as cenouras são notificações de promoção. Então, por exemplo, uma nova curtida em uma foto, um novo comentário em rede social ou em algum cenário parecido, né? E aí é através dessas notificações que fazem os usuários abrirem o aplicativo. E aí, então, é bem válido aí destacar esse ponto do Firebase. Outro também bem importante é criar análise de resultados com o Analytics, né? Que aí ajuda você a entender como as pessoas usam o seu app para web, iOS ou Android. Então, o SDK captura automaticamente os eventos e propriedades do usuário, além de permitir que você defina eventos personalizados para avaliar itens relevantes para pro seu negócio, né? Então, os dados capturados ficam disponíveis em um painel, é como se fosse uma espécie de console do Firebase, e esse painel contém sites detalhados sobre os seus dados, desde dados resumidos, como usuários ativos, informações demográficas, identificação de itens. Então, há uma diversa gama de informações aí que pode ser exploradas, né? E por último, e não menos importante, tem aí a hospedagem do banco de dados na nuvem com o Real-Time Database, né? Como também vai ser abordado posteriormente, que é outro grande benefício que o Firebase promove. Pronto, boa noite. Sou o Kelvis. Vou continuar aqui com a apresentação do grupo, complementar a apresentação que o Celso fez aqui com relação ao serviço ofertado pelo Firebase do Analytics, né, que é ofertado pela Google, e ele coleta informações e as classifica o tempo todo. Então, mesmo quando o usuário interage com uma mensagem do tipo push, como a que é enviada pelo Cloud Message,
Se um usuário, por exemplo, ele ignora esse tipo de dado, esse tipo de interação, ele é registrado pelo sistema, mapas de calor e estatística de uso, como, por exemplo, a hora de acesso, o tempo de acesso e, como o próprio o Celso falou antes, né, a geolocalização dos acessos. Então, isso dá uma gama de dados muito boa, muito grande para os desenvolvedores uh, projetarem soluções inteligentes e específicas para os públicos que eles desejam atingir, né, ofertar o serviço deles. Outra ferramenta muito interessante para os desenvolvedores, principalmente, né, e consequentemente para os usuários, porque eles são os beneficiários desse serviço, é o Lab Test, que permite que os desenvolvedores contem com uma infraestrutura de teste para diversas plataformas, o que possibilita ao desenvolvedor projetar uma solução e não ter consigo o hardware específico ao qual ele está projetando aquele aplicativo, seja um web, um iOS ou um Android. Como é que isso funciona? O próprio Google tem centenas de aparelhos que estão à disposição do desenvolvedor para que ele realize os testes de forma remota. Então, esses aparelhos, eles ficam registrados lá nos data centers e eles são acessados de acordo com a demanda do desenvolvedor para esses testes de produção, né? Antes da produção. Com relação ao sistema já em produção, nós temos o Crashlytics, que registra informações referentes às falhas do sistema em tempo real, além de contar com um serviço inteligente de agrupamento ou classificação, né, das falhas, de acordo com a similaridade que elas contêm, seja das circunstâncias ou o tipo de erro que ocorreu. Os principais recursos do Real-Time Database. Ele pode funcionar, como já foi dito, em tempo real. Ele pode funcionar também offline, nos aplicativos. Ele permanece responsivo mesmo offline. E ele é acessível em todos os dispositivos clientes. Ele pode ser acessado diretamente de um dispositivo móvel ou navegador da web, sem um servidor de aplicativos, certo? E ele também pode escalonar entre vários bancos de dados. Pode mudar. Certo. Agora, quais são os valores do Real-Time Database, que é o banco que nós estamos utilizando? Bem, eles começam gratuitos, certo? Com um plano básico que inclui uma quantidade limitada de recursos e funcionalidades. Mas se os usuários quiserem ultrapassar o limite, eles pagam pelos dados que eles armazenam no banco de dados e pela soma do tráfego de saída, ou seja, quando um cliente obtém dados do banco de dados. Os usuários são cobrados a uma taxa de $5 por cada gigabyte de dados armazenados por mês e $1 por cada gigabyte baixado. Então, você pode ver que é bem interessante aí, e dado isso, a gente parte para a instalação. Mas que instalação? Já que o Firebase é uma ferramenta que funciona online, não precisa baixar nenhum software e basta ter apenas uma conta do Google para acessá-lo. Então, o link para acessar o Firebase é esse aqui, firebase.google.com, e o link para acessar o console, que é onde vai ficar o nosso projeto, é o console.firebase.google.com. Então, indo lá para o nosso projeto, vou fazer uma demonstração aqui de como você pode entrar no Firebase. O Firebase ele pede uma conta Google, né? E assim que você entra, ele mostra para você uma página introdutória, né? Onde tem os produtos, caso de uso, preço, documentação, a comunidade e o suporte. Mas para você fazer todas essas operações e quiser armazenar o seu banco de dados, você precisa ir lá para o console, né?
perceba que eu já estou logado aqui na minha conta Gmail e tenho 2 projetos no console lá. Eu vou adicionar um projeto para a gente ver como é o decorrer e depois fazer os exemplos crudos para que a gente contemple aí o que a nossa apresentação está focada. Então, no projeto, vou criar um projeto exemplo, né? Ele pede aqui se eu vou querer o Google Analytics para o projeto do Firebase, se eu vou querer ativar ou não. Eu não vou ativar agora, porque eu quero criar só rapidinho aqui para fazer uma demonstração. Pronto, ele concluiu o projeto, já está criado lá o projeto exemplo. A gente pode vir aqui em continuar. E aí a gente percebe que ele já entrou na pasta do projeto exemplo. Se eu vir aqui em visão geral do projeto, aliás, em Firebase aqui, ele vai estar todos os meus projetos aqui. Então, eu criei esse projeto exemplo e a partir daí eu vou ter que adicionar um app, né? Perceba que eu tenho todas as ferramentas aqui que foi falado durante a explicação do vídeo, né? Autenticação, Cloud Firestore, que é outro tipo de banco de dados, né? O Firebase tem 2 tipos, que é o Firestore Database e o Real Time Database. Ambos são bancos de dados hospedados na nuvem. A diferença aí, basicamente, é em relação às consultas. Então, você pode vir aqui, vou criar registrar um app, né, para poder fazer as operações. Então, vou continuar com o mesmo nome, projeto exemplo. Vou configurar o Firebase Roasting, não. Vou registrar o app, só para ser mais rápido. O projeto da gente está criado já, que é o Best Food lá, mas só para ser mais rápido eu vou criar aqui, só para fazer essa demonstração. Criar esse app, registrar o app, por quê? Porque esse Firebase config aqui é importante para a gente, para que a gente faça a comunicação. A gente escolheu usar o Python, né, e com o Python a gente vai conseguir fazer a comunicação com o Firebase, pela biblioteca Firebase, e ir passando essas configurações aqui para poder realizar a comunicação e poder inserir no banco, remover do banco, atualizar e excluir. Então, eu posso continuar aqui no console, ele criou já o meu app lá, certo? E aí, eu vou criar o Real-Time Database, que é criar o banco de dados no nosso projeto. Então, aqui eu posso escolher onde é que vai estar hospedado o banco de dados, deixo o padrão Estados Unidos aqui, escolher a regra de segurança, se vai ser no modo bloqueado, né, os dados ficam privados por padrão, e o acesso à leitura e gravação do cliente só é concedido se eu especificar as regras, mas como isso aqui é só um teste, a gente vai botar aqui para iniciar no modo teste, né, e ativar. Sendo feito isso, ele vai criar, né, o nosso banco de dados lá para que a gente já possa usar. Criando o banco de dados, você pode ver aqui que está nulo, né, não tem nada no banco de dados, está vazio, e a gente pode importar um JSON. E foi exatamente isso que a gente fez, já que a gente está fazendo esse trabalho integrado com a disciplina de projeto 3, onde o nosso projeto é um sistema de recomendação de receitas, né, onde o usuário vai lá inserir no aplicativo todos os seus dados referentes que a gente vai pedir lá, solicitar, e o sistema vai gerar a recomendação de receitas para esse usuário. Então, visto isso, eu vou voltar lá no projeto que a gente criou e já importou, porque eu não daria tempo de importar agora, por ser um pouco grande. O nosso banco de dados lá, o Real-Time Database, ele possui 17 mil receitas, né, e a gente vai fazer umas consultas nele.
Pode ver que esse aqui já não está mais nulo, né? E o que o Real-Time Database fez? A gente importou o JSON e quando a gente importa, qual é as características do JSON? Ele cria o quê? Objetos. Então, cada um desses são objetos. Descrição, ingredientes, número de ingredientes, nome, nutrição, passos, tags. Então, tudo isso são objetos. Dentro de objetos, nós temos o quê? Dentro dos objetos, nós temos atributos. Então, cada um desses são atributos. E dentro dos atributos, nós temos valores. Então, essa é a estrutura do JSON. E aí, nós partimos aqui, vamos pegar, dado o aviso aqui dele, né? Porque o banco de dados é um pouco grande. Mas se você for ver aqui, descrição, ingredientes, todos eles contêm IDs, né? Onde são identificadas as nossas receitas, certo? E a gente vai trabalhar com o nome, vamos exemplificar através do nome. Vocês podem ver aqui que tem 7004, 7006 e por aí vai. Por quê? Porque quando nós extraímos, nós tiramos nossos dados lá do Kaggle, uma base de dados, né, e nós fizemos uma limpeza no banco de dados e extraímos algumas receitas que não eram relevantes. Né, e a partir daí ficamos com algumas e colocamos essas 17 mil aqui, e por isso que os IDs não estão em sequência, vamos dizer assim. E aí, para exemplificar, como eu falei no começo, a gente fez as operações CRUD baseado entre o Python e o Firebase. Né? E o Python, para você fazer isso, você tem que importar a biblioteca, primeiramente instalar a biblioteca Firebase e depois importar ela, que ela que vai fazer toda essa intermediação, junto com o quê? Com o Firebase Config, que foi aquela partezinha que eu falei anteriormente, onde você vai poder colocar as configurações do banco de dados lá para fazer essa comunicação. Né? A partir daí eu criei a variável Firebase, chamando o Firebase e inicializando o app, passando as configurações. DB também é outra variável criada que eu vou usar a partir ao decorrer do projeto, do programa. Então, a primeira parte que nós podemos exemplificar aqui é o do ler dados, né? Eu quero ler dados e eu tenho que passar o nome dos objetos. E aí eu quero ler dados lá dos nomes, né? Quero que ele apresente os nomes aqui. Então, se eu boto para rodar, ele vem aqui e pergunta qual é o ID que você busca. Eu quero... Como eu vou cadastrar ele não existe ainda lá no banco, então eu vou botar aqui, ele vai me dar que não tem nada lá, né? Se eu não digitar nada, ele vai me trazer... Se eu não digitar nada, deixar vazio, ele vai me trazer tudo que tem cadastrado no banco. Então, eu tenho 17 mil receitas e elas todas aparecem aqui. A partir do 45, 46, 49, certo? Devido àquele problema que eu disse, que a gente extraiu do banco de dados receitas que não eram interessantes para a gente. Enfim, já executamos a operação de ler dados e nessa operação, o que é que tem lá dentro? Se a gente for ver aqui, nós passamos o objeto, como eu falei anteriormente, o objeto é o quê? São essas partes aqui, descrição, ingredientes, nome de ingredientes. Então, o name é um objeto. Passamos esse objeto e dentro dele eu criei uma variável nome receitas, onde eu passo esse objeto e dou um get para que ele traga para mim todas as receitas. Nessa parte aqui eu botei para digitar o ID, né? Para que, se você quiser alguma receita específica, e se eu não digitar nada, ele me retorna todos os nomes, no caso, que tem lá, né, dentro do banco, certo? Como vocês puderem ver, não tem lá no banco inserido o 1, nem o 7005. Eu posso puxar aqui. Se eu botar aqui 7005, ele não vai me trazer nada, porque não tem nada cadastrado lá, certo? Então, vamos
cadastrar agora lá no banco, né, inserir no banco de dados. Então, para inserir, eu passo um objeto e o atributo que eu quero inserir. Então, para inserir, eu passo o objeto e dou o ponto update no atributo. Por que eu não posso dar um set e um push? Você tem essas três opções para inserir no banco de dados, tanto o update quanto o set e o push. Qual é o problema do set e o push? Se você tem dados lá no banco de dados, como é o nosso caso, se eu inserir com o set ou com o push, ele vai apagar os dados que tem lá e vai só inserir o que eu tenho, que eu estou passando aqui na variável. Já o update não, ele não vai apagar e vai inserir apenas o que eu passei aqui, certo? Então eu vou inserir lá no banco de dados essa parte aqui do... Vou passar o objeto name, eu quero inserir lá em name a ID1, que vai ser bolo de laranja, e a ID 7005, que vai ser mousse de maracujá. Então, se eu rodar isso aí, perceba que lá no banco não tá ela cadastrada, tá 7004, né? E daí, isso é o porquê de eu botar o 7005 para ser cadastrado em 1. Perceba que rodou aqui, né? 1 não vai aparecer lá, porque tá... Como é um número muito pequeno, provavelmente vai estar lá para baixo, né? Mas o 7005 já aparece aqui, então a gente pode ver a alteração sendo feita e o mousse de maracujá já está no nosso banco, né? Se a gente puxar lá o ID1, ler, botar para ler, o ID1 também vai trazer agora o... Se eu colocar para ler aqui, o ID1 vai estar lá, bolo de laranja. Então, isso, basicamente, já mostramos a opção de ler e de inserir no banco, né? Vamos mostrar agora a opção de atualizar. A opção de atualizar, né, a gente pode também passar o objeto que queremos atualizar, nesse caso vai ser o name, e o update vai ser o atributo que queremos atualizar, né? Outra forma de atualizar que a gente pode fazer é passar o objeto e o caminho desse objeto. Vamos supor que aqui tivesse o objeto seja nome, e aqui primeiro nome e barra segundo nome. Então, eu quero atualizar só esse segundo nome, então eu tenho que passar o caminho todo aqui. Detalhe também dessa operação é que ela, se você não passar o caminho correto, ela vai acabar apagando tudo que tem gravado. Então, vou atualizar aqui com o update, né, atualizar os nomes, vou colocar agora que é uma receita fácil de bolo de laranja e uma receita fácil de mousse de maracujá, certo? Então, se eu boto aqui para rodar, perceba lá no nosso banco, se a gente for ver o name lá, 7005, ela já atualizou para uma receita fácil, né? E agora, vamos excluir do nosso banco de dados, remover lá o banco de dados. A nossa função de remover também é passado um objeto e um atributo, e dado um ponto remove, onde a gente vai querer remover. No caso, eu vou querer remover o ID 7005, né, o atributo 7005 do objeto name, certo? Então, essa variável que está aparecendo aqui para a gente, ela vai ser excluída. Então, se eu colocar aqui para rodar, vai ser removido. Só atualizar aqui. Pronto, então a gente pode ver que o 7005 ele já não se encontra mais aí. A gente removeu ela. Então, é isso. Com o Real-Time Database, a gente pode fazer várias coisas, inclusive essa que a gente mostrou aqui agora. Só alguns exemplos básicos mesmo, para contemplar o nosso trabalho. E gostaríamos de agradecer a todos.